Às 7h nessa terceira rodada do Brasileirão. Vitória contra o Coelho no fim de semana, 2-0 no Campeonato Mineiro. Deu outro astral ao time do técnico Tite. Já o Mirassol vem de derrota por 1-0 contra o Capivariano fora de casa. Mirassol poupou o time todo, né? Pensando nesse jogo contra o Cruzeiro. Já detalhes da equipe do Mirassol, que mudou bastante também em relação ao ano passado, quando brilhou no Campeonato Brasileiro, chegando à Libertadores deste ano. Cruzeiro, como eu disse, lanterna do Brasileiro, com 2 derrotas nos 2 primeiros jogos. Mirassol é o 4º colocado, uma vitória e um empate, e segue invicto no Campeonato Brasileiro. O que você está esperando do jogo hoje? E te pergunto mais, o empate hoje é bom negócio, ou pelo fato de ser lanterna, de não ter vencido no campeonato, não ter pontuado, hoje tem que ganhar de qualquer jeito, hein? Quero a sua opinião, sua análise, Natália Fiuza. Boa tarde. Já começo respondendo a sua segunda pergunta sobre qual resultado hoje pode ou não ser comemorado pelos torcedores do Cruzeiro. Eu acho que ainda que o Mirassol seja um adversário duríssimo, o Cruzeiro jogando fora de casa, hoje tem que vencer, né? Num campeonato em que o Cruzeiro tem ambições de brigar na parte de cima da tabela novamente, como foi no ano passado, né? Sonhando até mais com o título em 2026 do que foi na última temporada. É inadmissível 3 rodadas sem vitórias, né? O Cruzeiro tá brigando, tá neste momento, né? Brigando não, figurando na parte de baixo da tabela, muito em função do saldo de gols, aquela goleada pro Botafogo, mas hoje, por causa de todo esse contexto, da necessidade também desse time seguir evoluindo, dando boas respostas, né? Acalmando mais o ambiente, hoje tem que vencer. Cruzeiro se quer bater de frente com Palmeiras, com Flamengo, até a reta final do campeonato lá em dezembro. O jogo contra o Mirassol, ainda que seja um mandante, né, muito bom, ainda que seja um desafio complicado, Cruzeiro tem que pensar na vitória. E aí, claro, a gente sempre vai pontuar aqui a parte física, né, a preocupação, porque o Cruzeiro vem utilizando força máxima nas 2 competições de maneira simultânea. Tem a questão da chuva, que é uma preocupação. Você falava aí do tempo nublado lá no interior de São Paulo. A gente sabe, Cruzeiro vem de 2 partidas com campo muito pesado, né? O jogo contra o Betim, o jogo também contra o América lá no Mineirão. Isso gera um desgaste a mais. Torcer para que hoje, quem sabe, não tenhamos chuva no momento da partida, mas é algo que o Cruzeiro tem que considerar. Mas vai ter que entrar com muita força nesse primeiro tempo, né? Para tentar fazer o seu gol, para tentar buscar um resultado, se defendendo melhor, assim como foi no jogo contra o América, em que a linha defensiva se apresentou melhor, o Cruzeiro quase não cedeu oportunidades ao time americano, e a preocupação do segundo tempo. No jogo contra o América, o Cruzeiro conseguiu ser uma equipe constante, regular, não caiu tanto de desempenho e nem mesmo na parte física na segunda etapa. E isso é um desempenho, aliás, um desafio para hoje à noite, até porque a gente sabe o Mirassol é uma equipe que vai forçar o jogo o tempo todo, tá se poupando no Campeonato Paulista, visando o Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro vai ter que lidar com esse cansaço também na segunda etapa, mas entendendo que é preciso competir os 90 minutos se quiser voltar com 3 pontos na bagagem. Time desgastado não pode perder mais pontos no Campeonato Brasileiro. O João Vitor Xavier também está conosco no Rádio Esportes, e é justamente esse tema que eu gostaria de abordar contigo, João. Esse dilema entre ritmo pro time e o desgaste físico, né? Como é que vai fechar essa equação? João Vitor Xavier, também nosso analista do timaço da Itatiaia no Rádio Esportes. O que você pensa, hein, João? É importante que a gente veja evolução nas equipes, Thiago. Os times têm que evoluir. É óbvio que nenhum time vai jogar o ano inteiro bem, vai jogar a temporada inteira bem. Todo time oscila, todo time tem um jogo melhor, tem um jogo brilhante, tem um jogo espetacular, e às vezes faz uma partida que não é tão boa assim. Mas manter uma consistência, uma média de boas atuações, isso é muito importante. E o Cruzeiro vai para um desafio muito duro hoje, contra um time chato, organizado, bem pensado, planejado, e que fez um belo trabalho no ano passado. Esse Mirassol foi um time que deu uma aula, uma lição de como pensar uma temporada, de como planejar um trabalho consistente de longo prazo. Não está sendo fácil para ninguém jogar contra o Mirassol e não vai ser fácil para o Cruzeiro também. Agora, com sinceridade, Thiago, quando você me pergunta se o mais importante no momento é ter sequência, dar ritmo ou poupar, se for para poupar, meu amigo, que não seja no Campeonato Brasileiro. Porque esse jogo de agora vale tanto quanto o jogo lá de novembro, quando o Cruzeiro pode estar brigando pelo título. Então,
O momento é de colocar o que tem de melhor em campo, de testar o que tem de melhor, de fazer o que tem de melhor no Brasileiro. Se tiver que poupar, poupe no campeonato regional, que vale muito menos do que o campeonato brasileiro. Eu prefiro, para Atlético e Cruzeiro, que não seja título de mineiro, mas que estejam bem na temporada brigando pelo que importa, do que ganharem mais um campeonato mineiro, que não muda nada na história dos dois, e naufraguem em campeonato brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, que são os títulos que de fato importam para torcidas desse tamanho, e é o que eu penso pro caso do Tite. Se for poupar, meu amigo, hoje não é o dia. Hoje é tentar buscar a vitória contra um time muito chato e muito duro no Brasileirão. Agora, o Tite precisa dar uma resposta aí, né? Tem que justificar qual time do Cruzeiro, o que ele tá aprontando pra hoje, pra torcida celeste, comprar o latão no BH e curtir tranquila, torcendo por uma vitória do Cruzeiro, Pance. Cássio no gol, o Fagner na direita, o Fabrício Bruno na zaga com o João Marcelo e o garoto Kaique Bruno no meio campo, Lucas Romero, Gerson, Christian com o Matheus Pereira, essa dúvida do Arroio ou Wanderson e o Caio Jorge que estava inspirado diante do América, 2 gols e na temporada passada no empate 1-1 com o Mirassol aqui, ele marcou um dos gols do Cruzeiro. Faça o Caio imediatamente, é isso que o torcedor do Cruzeiro quer aqui no jogo do Mirassol. Ontem, presença da torcida, viu, Thiago? Muitos torcedores que moram no interior do estado foram lá, acompanharam a chegada do Cruzeiro, ganharam autógrafo do Cássio, selfie do Cássio, atendeu a turma, atendeu todo mundo que estava lá. É o Cruzeiro também que vai ter um público legal aqui no estádio Maião, Thiagão. Ô Pedro Abílio, poupou todo mundo no fim de semana, abriu mão do Campeonato Paulista para se dedicar ao Campeonato Brasileiro. Uma grande invencibilidade jogando em casa. Não é fácil pegar esse Mirassol aí no interior de São Paulo, mas ó, hoje não, Mirassol. Fala aí, Abílio. Alô, Thiago, um abraço pra você, a quem tá ligado com a gente no Rádio Esporte. Se ontem aqui no RE falamos sobre a invencibilidade na Série A do Campeonato Brasileiro, se contarmos com o Paulistão, vamos pra quase um ano sem derrota do Mirassol dentro de casa. Mais de 20 confrontos, né? 14 vitórias e 9 empates. A última derrota pro Palmeiras ainda no Campeonato Paulista no segundo mês do ano passado. Olha só, pra hoje à noite o técnico Rafael Guanais retorna com os titulares em relação à derrota pro Capivariano no domingo no Paulistão, e aí Walter no gol, Igor Formiga, João Vitor, William Machado e Reinaldo, a linha defensiva mantida das 2 primeiras rodadas do Brasileirão, no meio campo Neto Moura, Yuri Lara e o Eduardo, com a possibilidade do Aldo Filho também aparecer nesse meio campo. No trio de ataque, Negueba, Alisson e Natan Fogaça, uma novidade, já que ele marcou contra o Remo, Renato Marques pode ficar no banco de reservas, uma possível escalação do time que finalizou ontem pela manhã a preparação para esta terceira rodada de Brasileirão, Thiago. Mirassol hoje não, sou mais o Cruzeirão, mas é jogo duro, Cruzeiro lanterna, e a questão do cansaço, não, Mirassol hoje não, Mirassol nem pensar. Ô, Fabrício, você já esteve em campo, sabe desse desgaste, o time vem numa pegada muito forte e lá em Mirassol não tem vida fácil. Um abraço, boa tarde, sua expectativa pro jogão, guerreiro? Fala comigo, Thiagão, boa tarde a todos que estão nos acompanhando no Rádio Esporte. Thiagão, chegou a hora do Maião, papai. Eita, Mirassol, hein? Esse é brabo, time brabo. Pra mim o melhor jogador do Mirassol chama-se Rafael Guanais. Esse joga pra caramba esse jogador aí, viu? Que treinador. Nossa senhora, conseguiu colocar a ideia de jogo, os caras no vestiário comprarem essa ideia, acreditarem neles, que hoje o Mirassol, quem que não tem respeito pelo Mirassol, Thiagão? Todos os times têm esse respeito, os caras já vão fazer um ano que não perde lá. A última derrota foi em fevereiro do ano passado no Campeonato Paulista pro Palmeiras, 2-1. Tem então nada, e os caras chegam lá e em intensidade, e a coletividade dos caras é braba, e perde de 1-0, perdendo de 1-0, ganhando de 2, 3-0, é o mesmo padrão de jogo. É impressionante esse time, como joga. Então, sabendo disso, não tem que ter mimimi, né, Thiagão? Já foi, época de pré-temporada, aquele discursinho que já foi, não sei o quê. Não, agora é como se já tivesse meia temporada, esticou a corda, e a fisiologia trabalhando, fisioterapia, os jogadores se recuperando, tem tempo para descansar, descansa, é a vida.
É a vida que o jogador escolhe, tem que saber disso, tem que estar focado. Carnaval é só semana que vem, tem umas folguinhas aí, e agora é tentar buscar esses 3 pontos aí, essa recuperação no Campeonato Brasileiro, porque você pode perder até os 3 pontos lá pro Botafogo. Do jeito que foi, não, mas 3 pontos, tudo bem. Agora em casa pro Curitiba não foi legal. Então tem que recuperar em algum momento. Agora, se puder fazer isso em cima do Mirassol, além de dar moral, quebrar esse tabu aí que o Mirassol não perdeu na Série A ainda no Campeonato Brasileiro, pô, é moral pro time, moral pros jogadores, a autoconfiança vai lá em cima. Agora, não tem mais surpresa também, né? O jogador já tem que ir preparado, que é sofrência. Sabe que por cada lugar que a gente vai jogar, a gente já sabe. O jogador sabe, pô, vamos pegar o Flamengo, pô, lá é qualidade. Os caras jogam, deixa jogar, tal, joga no Sul, quando tá mais físico. Mirassol, já sabe, filho, que a perninha tem que ir pro alto já no busão, porque lá o bicho pega. Tem cidade lá em cima, mas é possível buscar os 3 pontos lá, Thiagão. Apesar que eu acho que um pontinho também não é ruim não, hein?